Univesp, Projeto Integrador, Licenciatura em Matemática. Integrantes do grupo: Adenildo Rodrigues dos Santos, Luciano Fernandes de Souza, Liliane Ferreira da Silva, Olinda dos Santos Moreira, Paulo Henrique Bento, Renata Mendes dos Santos, Rogério Rodrigues de Oliveira. Tutora responsável: Professora Vandreira Moreira Garcia. A matemática no ciclo de alfabetização. A importância do lúdico na alfabetização matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. Como utilizar o lúdico para a aprendizagem de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental? Introdução. É pelo fato de o jogo ser um meio tão poderoso para a aprendizagem das crianças que em todo lugar onde se consegue transformar o jogo, a iniciativa da leitura ou ortografia, observa-se que as crianças se apaixonam por essas ocupações, tidas como maçantes. Piaget, 1973. E a alegria começa onde a escola termina. Pode-se fazer o que quiser, como se quiser. Não há sanções. Snyders, 1993. O ensino fundamental 1. Ao longo da história da humanidade, a educação era vista como sinônimo de nobreza, enquanto para os escravos e pobres o trabalho era a única ocupação. Essa situação permaneceu por muito tempo em todo o mundo, inclusive no Brasil. A educação ainda permanecia elitizada, atendendo principalmente os jovens de famílias tradicionais da antiga nobreza, ou pertencentes a famílias de comerciantes enriquecidos. Privilégios daqueles que não precisavam cuidar da própria subsistência. Aranha, 2010. A criança e o lúdico no século XXI. Segundo Almeida, a necessidade de conhecer, agir, realizar e descobrir são características fundamentais para o desenvolvimento físico, intelectual e social da criança. Nessa fase, a criança é totalmente fascinada pelo movimento, principalmente aquele que já adquiriu certo domínio. Quase todos os estímulos são transformados em movimento por elas e por essa razão são agitadas e completamente móveis. É característica da criança pular, correr, saltar, trepar, empurrar, puxar, lançar e pendurar. E essas atividades estimulam o desenvolvimento da coordenação neuromuscular, sem dizer o espírito da iniciativa e cooperação. Rosa, Dionísio, 2009. Não se deve confinar crianças, limitando seus espaços, desrespeitando a sua mobilidade. A criança não pode ficar acumulando energia. Elas têm que ser consumidas com liberdade e espaço, de pensamento e de criação. Pereira, 2006. Como utilizar o lúdico para promover a aprendizagem na alfabetização matemática no primeiro ano do ensino fundamental? Como vimos, lúdico é aprendizagem. Objetivos. Objetivo geral: propor um processo metodológico pedagógico que auxilie o professor na utilização da ludicidade como alternativa em sala de aula. Objetivos específicos. Primeiro tópico: mostrar a importância do lúdico na prática pedagógica, usando-o como facilitador no processo do ensino da matemática no primeiro ano do ensino fundamental. Segundo tópico: analisar se a prática escolar que vem sendo aplicada realmente utiliza o lúdico e favorece a aprendizagem. Terceiro tópico: buscar pontos positivos no uso das brincadeiras, inserindo no dia a dia das crianças o prazer de aprender matemática. Quarto tópico: compreender como o lúdico vem sendo utilizado no primeiro ano do ensino fundamental, uma vez que a criança começa a ir para o primeiro ano aos 6 anos de idade. Justificativa. Quando nos referimos
a desatenção dos alunos de 6 anos nas aulas de matemática, buscamos identificar em quais situações ocorre e quais são os fatores determinantes que levam o estudante a se dispersar na aula. Buscamos identificar também como o professor lida para solucionar o problema. Material e métodos empregados. Foi realizada uma pesquisa quantitativa através de um questionário elaborado com questões de opinião pessoal. O questionário é voltado aos professores, contendo perguntas fechadas para respostas de sim, não e às vezes. Não foram elaboradas perguntas para os alunos, pois ainda não possuem capacidade crítica em relação ao assunto discutido. Junto aos alunos, realizamos a experimentação de jogos para verificar a efetiva contribuição do lúdico na aprendizagem da matemática. Para esse experimento, usamos especificamente os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos, na faixa etária de 6 a 8 anos de idade. Aplicamos uma atividade lúdica dirigida com base no PNAEC de 2017. O jogo Nunca 10. Jogo Nunca 10 com palitos de sorvete. Material utilizado: 2 dados, placa de unidade, dezena e centena, palitos de sorvete, elásticos de borracha. Regras do jogo: para decidir que começa o jogo, cada um dos componentes da mesa em números de 3 ou 4 jogam os dados e quem tirar o número maior de pontos que saírem nos dados começa o jogo, e assim sucessivamente. Cada um, na sua vez, joga os dados e pega a quantidade de palitos que correspondem aos números de pontos que saíram nos dados. Nas próximas rodadas, os pontos vão se somando ao resultado anterior. A regra é nunca 10. Cada vez que um jogador conseguir 10 palitos, deve agrupá-los com o elástico e colocar no local da tabela correspondente à dezena. E quando tiver 10 grupos de dezenas, agrupá-los na tabela correspondente à centena. No nosso caso, estamos trabalhando números até 100. Então, vence o jogo quem primeiro conseguir a primeira centena. Análise dos resultados. O trabalho sugerido pelo grupo serviu para complementar o conteúdo desenvolvido em sala de aula, proporcionando um momento lúdico de interação, socialização, concentração, atenção e memorização, favorecendo a aquisição dos conhecimentos e conceitos de unidade, dezena e centena. Em relação ao material utilizado, palitos de sorvete, foi ótimo, pois utilizou o concreto para que os alunos fizessem manuseio e, através do jogo Nunca 10, aprenderam o conteúdo proposto. Observamos que a aplicação dos jogos gerou expectativa em relação aos professores e ansiedade por parte dos alunos. O simples fato de informá-los de que a aula de matemática seria uma brincadeira deixou a sala ansiosa pelo jogo. Os alunos que participaram do jogo, após perguntas sobre os conteúdos, responderam de forma desinibida, sem o receio de desaprovação ou medo de fracasso, caso sua resposta não estivesse correta. Também vemos que a utilização dos questionários, após a aplicação do jogo, foram fundamentais para a concentração da efetiva colaboração do lúdico no ensino da matemática. Constatamos que, apesar dos resultados positivos, os professores ainda estão habilitados às práticas pedagógicas tradicionais e com a apresentação dos conteúdos de forma oral, com pouca ou nenhuma contribuição do lúdico. O jogo e a brincadeira como ferramenta pedagógica para a aprendizagem da matemática nas séries iniciais. Identificamos que a escola possui muitos materiais diversificados,
que podem ser utilizados em dinâmicas e jogos lúdicos. Porém, a utilização destes materiais, assim como o material dourado, específico para a compreensão do sistema decimal, não é obrigatório e acaba ficando a critério do professor a sua utilização ou não. Recomendamos que as aulas de matemática, quando realizadas em sala de aula, busquem momentos com a dinâmica das brincadeiras. Orientamos também que os jogos ou brincadeiras sejam direcionados adequadamente a cada faixa etária. Por fim, listamos a seguir algumas brincadeiras lúdicas que irão auxiliar o professor nesse propósito. Jogos de tabuleiro. Ajuda na concentração e desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático. Jogos com baralho. Muito bons no desenvolvimento das seguintes habilidades: atenção, interação, cálculo de probabilidades e memorização. Também destacamos o jogo Nunca 10, já visto mais acima. Conclusão: o professor que utilizar os jogos e as brincadeiras para contextualizar os conteúdos dados em sala de aula, percebe uma maior participação e assimilação pelos alunos. As aulas não se tornam cansativas ou maçantes e os alunos aprendem de forma divertida. Concluímos que o jogo e o brincar são necessários na faixa etária dos 6 aos 10 anos, pois é difícil para uma criança ficar durante muitas horas sentadas sem poder mover-se livremente. As salas de aula devem ser aconchegantes e trazer ao aluno a sensação de convite ao processo de ensino e aprendizagem. Agradecimentos. Agradecemos à nossa tutora, a professora Vandreila Moreira Garcia e à Univesp pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado.